Tá, Sofia, obrigado pela disponibilidade na entrevista. Queria te perguntar um pouco como está a situação da greve dos professores nos estaduais da Bahia. Você comentou um pouco na palestra de ontem, né? Vocês estão há 2 meses em luta, como que está a situação? Bom, primeiro, para o público aqui de Santa Catarina, é importante dizer que a Bahia tem 4 universidades estaduais que foram, nos últimos 40 anos, responsáveis por levar o ensino superior para o interior da Bahia. A Bahia é um estado muito grande, as distâncias são muito grandes e antes do final dos anos 70, qualquer jovem baiano que quisesse chegar ao ensino superior, ele tinha que necessariamente ir para Salvador. Só tinha Salvador e Cruz das Almas, que é uma cidade próxima de Salvador, eram as 2 únicas cidades que tinham ensino superior. Então, estas universidades estaduais, elas foram criadas muito pela luta dos próprios professores que viram a necessidade, né, de levar o ensino superior para o interior da Bahia, e isso foi se construindo ao longo dos anos. Bom, mais especificamente, né, já há um bom tempo, pelo menos há uns 5 ou 6 anos, que nós temos percebido cortes no orçamento das universidades, das 4 universidades. Estes cortes, antes dos 4 anos, 5 anos passados, eles vinham muito no que nós chamamos de manutenção, investimento e custeio, quer dizer, são os gastos da universidade que não impactam salários e carreira docente, né? Agora, nos últimos 4 anos, esses 4 anos e meio, o governo da Bahia, né, o governo Rui Costa, ele não faz nenhum tipo de promoção nem progressão, né, ou é muito pequena a promoção e progressão que se faz, que são direitos trabalhistas dos professores. Concurso público reduziu brutalmente, sendo que vários professores se aposentam, né, então há uma necessidade de reposição dos quadros de professores, e já também há 4 anos e meio que nós não temos nenhum tipo de reposição inflacionária sobre os salários. Não é que a gente não tem aumento de salário, então aumento de salário é uma coisa, reposição inflacionária é que assim, tem inflação e o salário vai perdendo o poder de compra. Então nós já estamos com perdas salariais em torno de 30%. Então é como se o nosso salário tivesse sido perdeu 1/3 praticamente do salário dos professores. Bom, nós tentamos nos últimos 4 anos negociar com o governo, né, as seções sindicais, né, das 4 universidades, elas se conversam muito, nós temos um fórum que é permanente, que é o Fórum das ADs, Fórum das Associações Docentes, nós não fazemos nada separadamente, nós sempre unimos as nossas forças. O governo do estado sabe que o movimento docente é um movimento sindical poderoso no estado da Bahia, ele sabe disso, que é um movimento de enfrentamento, que não tem medo de enfrentar. Nos últimos 4 anos nós tentamos vários tipos de negociação, colocamos a pauta, tentamos pressionar o governo de várias formas, fizemos manifestações, todo tipo de manifestação possível para chamar a negociação do governo. O governo não recebeu os professores. O último recurso de um trabalhador, quando ele tenta de todas as formas, né, negociar com o seu patrão, falar com o seu patrão, o patrão não recebe, o patrão sequer escuta o que você está falando, o último recurso é a greve. Então, a greve foi decretada em 3 das universidades, depois, alguns dias depois, na 4ª universidade, no dia 9 de abril, então já temos quase 2 meses de greve, e também nesse período o governo não aceitou negociar. Quando começou a negociar, foi com uma pauta muito rebaixada, quer dizer, que não atendia sequer, reposição inflacionária nem pensar. Que não vai dar nenhum tipo de reposição inflacionária. Atenderia apenas uma parcela das reivindicações dos professores, mas muito pequena. Fora que é importante dizer que o governo da Bahia
contingencia verbas já há 2 anos, quer dizer, contingencia no sentido de que corta, né? Ele cortou 100 milhões de reais das universidades estaduais, modificou a carreira e o contrato de trabalho, né, o estatuto dos professores, aumentando a carga horária dos professores. Então, aumentou a alíquota previdenciária dos professores. Enquanto o governo federal e alguns estados estão discutindo a reforma da Previdência, na Bahia já foi feita a reforma da Previdência. Por isso que o estado da Bahia, quando aparece aí no Jornal Nacional falando que quais são os estados que interessam a reforma da Previdência, a Bahia não interessa. Por que não interessa a reforma da Previdência? Porque ele já fez a reforma da Previdência. Né? Tudo isso precariza as condições de trabalho, precariza a universidade e, o que é pior, né, tira do interior da Bahia o acesso a universidades que são muito boas, que têm pesquisa, que têm extensão, que têm atendido um público não só da Bahia, mas do Brasil inteiro, porque por conta do SISU, hoje nós temos jovens de várias partes do país estudando lá no interior da Bahia, o que é muito bom. Então, a greve ela tem essa característica, né, de reivindicar não só os direitos trabalhistas, mas também a verba, recomposição do orçamento das universidades. Também o movimento estudantil está conosco e também tem sua pauta de reivindicação, né, que é a permanência estudantil, que foi muito degradada. Agora, nessa semana, antes de vir para cá, o movimento docente junto com o movimento estudantil, nós fomos até Salvador e fizemos uma vigília, né? Os professores, eu não particularmente porque eu já estava aqui, mas os professores, meus colegas, minhas colegas e os estudantes fizeram uma vigília, um acampamento em frente à Secretaria da Educação. Infelizmente caiu uma tempestade muito forte, os professores foram se abrigar, né, porque só as barracas que eles tinham ali não era suficiente. E o governador mandou a polícia, com uma tropa de choque enorme, recolher todos os professores de lá e desocupar tudo aquilo com a polícia, né? E não sequer negociar, né, com os estudantes. Então, essa é uma situação que a gente está enfrentando, né? O governador Rui Costa, que é do Partido dos Trabalhadores, ele não honra, né, nem o seu passado sindical, né, porque foi um sindicalista, mas tem uma postura extremamente conservadora e até reacionária, né, no sentido de impetrar um verdadeiro desmonte das universidades estaduais no estado da Bahia. E quais são as perspectivas da greve? Está crescendo, está forte? O movimento docente na Bahia é bem teimoso, né? E quanto mais eles nos atacam, mais os professores e estudantes percebem que tem que resistir e avançar ainda mais nas manifestações para forçar essa negociação. Então, me parece, eu estava aqui, mas me parece que hoje teve uma primeira conversa com o secretário de Educação, que já adianta alguma coisa, mas eu tenho certeza que nos próximos dias serão dias de muita luta, né, de luta bem aguerrida, tanto lá em Salvador como nos municípios em que as universidades estão instaladas, né, porque é importante que toda a comunidade que está no entorno da universidade participe dessa luta política, que é uma luta de todo mundo. Então, eu acho que o movimento docente não tem arrego, como diz, para o governador, no sentido de não respeitar os direitos e a universidade pública gratuita e de qualidade. Que deve-se dizer aqui que o governador andou falando há pouco tempo atrás que ele não vê problema nenhum em cobrar mensalidade das universidades. Né? Então é bom que todos saibam que tipo de governador nós temos, antecipando pautas da extrema-direita. Inclusive sobre isso, queria te perguntar também, se você puder falar um pouco pra gente, né, no tema da sua palestra ontem, um pouco da história do liberalismo e de como isso se articula hoje no cenário nacional e também nos estados, né? Imagino a relação que possa ser feita no cenário na Bahia. Então, a pauta da mesa que eu participei, né, era para tratar da relação entre
capital, Estado e economia política. E aí a minha maior preocupação, que eu quis trazer aqui, é que nós estamos passando por um momento histórico, né? Isso não é só na Bahia, nem só no Brasil, é mundial, de uma reconfiguração do papel do Estado, dentro do próprio pensamento liberal. Né? Grande parte da população ainda tem a impressão ou o senso comum, né, de que o Estado é o que serve, é o protetor da sociedade. Né? Aqueles que são críticos, né, como nós marxistas, às vezes também de forma muito simplista, né, associam o Estado ao Comitê Central da Burguesia. Não é, a gente não pode ver nem de uma forma nem de outra. O Estado ele o resultado superestrutural, né, de uma forma de organização da sociedade, é indissociável do capitalismo. Quer dizer, a forma capitalista de exploração do trabalho, ela não pode deixar de ter uma superestrutura que nós chamamos de Estado, porque você tem que ter a relação capital-trabalho é uma relação contratual, e você tem que ter o guardião do contrato. No entanto, a configuração do Estado, quer dizer, como ele se apresenta, depende muito da luta de classes, da luta política. Então eu procurei mostrar, né, eu acho que talvez foi muito rápido, mas desde da consolidação do capitalismo do século XIX, você tinha um Estado chamado Estado liberal clássico, mas ao mesmo tempo ele era liberal no sentido de que ele não pressupunha direitos sociais, né? Não tinha políticas públicas sociais, mas ele era bastante interventor. O próprio processo de industrialização da Alemanha, de consolidação do capitalismo na Alemanha, é com um Estado fortíssimo, né, na Alemanha. Agora, a luta de classes, né, do século XIX e a luta de classes no século XX vai impor a esse Estado uma série de reconfigurações que são a constituição de políticas públicas. A gente vê no Brasil que tudo que nós temos hoje sendo desmontado, né, a contra-reforma que está se fazendo no Estado brasileiro, é resultado da Constituição de 88. Mas o que é a Constituição de 88, se não o resultado de uma luta de classe que derrubou a ditadura, né, que lutou pelas questões salariais, pelas questões democráticas durante todos os anos 80. Então a Constituição de 88 também não é uma Constituição que alguém abriu a cabeça e falou, vamos fazer uma Constituição boazinha. Não, é resultado da luta de classe. E aí, o que nós temos hoje é que com o avanço do capital, com as novas formas, né, de organização da produção, como muito bem foi dito por várias outras mesas, a burguesia tem colocado uma necessidade de um outro tipo de Estado, de uma outra forma de atuação do Estado. Na minha pesquisa, eu fui buscar isso nos teóricos formuladores, né, desse outro tipo de Estado, que é o Estado mínimo, mas necessário. Ele não pode deixar de existir, e ele não é só o Estado mínimo para o social, ele é mínimo em todos os sentidos, mas ele tem que existir. E ele tem um tripé fundamental. Para que o Estado serve? Na opinião do Hayek, por exemplo, que é um grande formulador, né, do liberalismo mais extremado, né? O Estado ele tem que existir para ser o pilar legal, para defender a propriedade privada e a liberdade individual. Então, essa é a configuração que ele pensa para o Estado. O que isso significa? Para defender a propriedade privada e a liberdade individual de empreender, de se virar, de morrer de fome, de o que você quiser, tem que ter um conjunto de leis, que não são leis brandas, são leis muito duras. Né? Leis tanto que defendem a propriedade privada do capital, por exemplo, como nós temos aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que o Estado da Bahia, não está nessa situação, mas porque, vamos supor, o Estado de São Paulo pode dizer que não pode dar reajuste para os servidores públicos paulistas porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite.
volto a dizer, não é o caso da Bahia, porque a Bahia, a lei de responsabilidade fiscal permite, mesmo assim o governador não dá. Então essa lei, ela é uma lei que é considerada assim uma cláusula pétrea, né, que foi construída no final dos anos 90, que na verdade impede o próprio Estado de atender as políticas públicas necessárias, né? Um conjunto de outras leis que vão sendo instituídas, e hoje nós vimos no debate sobre a hegemonia privada, né, os conceitos de hegemonia privada dentro da educação, com imposição, né, de instrumentos de violência, e para esses autores, esse é o papel do Estado. O Estado tem que preservar a ordem e o direito de propriedade. Mas qual propriedade? Não é a propriedade da sua vida, a propriedade de você não morrer de fome, né? Não é nada disso. É a propriedade do capital. Então, os estudos que eu tenho feito são nesse sentido, e aí eu vejo também que tem se constituído um conjunto de iniciativas por parte da grande burguesia, né, do capital, no sentido de convencer também, né, a população de que o capitalismo é bonzinho, né, que o capitalismo não é nada disso, então tem que se modificar a forma como o capitalismo está sendo visto, ao mesmo tempo em que aumenta a coerção e a violência sobre a classe trabalhadora. E é contra esse Estado que a gente se enfrenta agora na Bahia e internacionalmente. Porque veja, na Bahia, não abre a negociação com os professores. Faz o quê? Coloca a polícia, né, para agir sobre educadores, sobre professores, né, de forma violenta. Sendo que a relação trabalhista, ela pressupõe a negociação. Nós não estamos ali reivindicando o fim, depor o governador ou o fim do capitalismo na Bahia. Não é isso, não é nenhuma revolução ali, é um processo de negociação normal, né, de um movimento sindical normal, mas aí o Estado vem com toda a violência, sequer atende, né, a categoria que foi pacificamente solicitar uma audiência. Então aí a gente vê a demonstração de força do Estado quando não quer atender o interesse dos trabalhadores. Mas tem várias outras manifestações nesse sentido. Quando, por exemplo, a polícia em todos os estados do Brasil mata indiscriminadamente populações pobres, populações periféricas, a população negra, a população LGBT, é o Estado agindo de uma forma violenta sobre a população oprimida, sobre a população explorada, né? E isso a gente tem visto que está se acentuando cada vez mais. Nessa avaliação, qual que é a perspectiva para a greve geral no dia 14 também? Eu acho que nós vamos fazer uma grande greve geral, nós vamos parar a produção, isso que é o mais importante do que ter... eu acredito que nós teremos milhões de pessoas nas manifestações, em cada uma das cidades. Mas mais importante do que ter milhões de pessoas nas ruas, isso é bom porque dá visibilidade, é parar a produção. Porque o capital só entende uma coisa, quando ele se vê ameaçado. E ao contrário do que muitos capitalistas e até muitos trabalhadores pensam, dinheiro não gera dinheiro. O que gera mais dinheiro para o capital é o trabalho. Sem o trabalho, o capital morre. Então, o dia que tantos trabalhadores perceberem que é ele que está alimentando, né, esse capital que o oprime, que o massacra, mas é ele que o alimenta, aí sim nós vamos poder conversar conversar sobre uma outra forma de sociedade, sobre uma outra forma de organização. Mas para isso nós precisamos agora fazer essa greve geral, parar a produção no máximo que nós pudermos, né, e também demonstrar publicamente que nós não vamos aceitar estas contra-reformas que estão aí vindo por esse governo fascista que nós temos, né?
Sofia, obrigado. Nossa solidariedade, a luta de vocês lá. Obrigada. Vocês lutam lá e a gente luta aqui Isso. a mesma luta. Tá bom. Obrigado, viu? Nada.